qual é a posição que você predomina, que você fica mais tempo. Isso que eu queria deixar para vocês hoje. A gente tem um momento de reflexão sobre as posições que a gente se encontra, o que a gente pode fazer para mudá-las. Olá, eu sou Juliana Rossetti e eu realizo mediação com pais e professores para que possam transformar relações tóxicas e improdutivas em relações saudáveis e produtivas com seus filhos e alunos. E hoje eu vou falar para vocês sobre posição existencial, a posição que eu tenho sobre mim e sobre o outro, e como isso conduz o nosso caminho, num sentido de oqueidade e de não oqueidade, ou num sentido positivo ou negativo. Então vamos lá? Então, o que é a posição existencial? A posição existencial é um conceito de oqueidade, de estamos ok, sou ok, ou uma posição de não oqueidade, de não sou ok, não somos ok. Então, quando a pessoa toma uma decisão que ela não é ok, ou quando ela toma uma decisão contrária que ela é ok, isso vai determinar o caminho que ela vai se direcionar durante toda a vida dela. Ou pelo menos durante um pedaço da vida dela. Por que é importante a gente entender isso? Porque veja, se eu tomo uma posição na minha vida de que eu sou ok, eu vou tirar conclusões ok, conclusões saudáveis, produtivas de mim, possivelmente das outras pessoas também. Porque a posição ok me mostra e eu me percebo uma pessoa ok. E percebo também o outro ok. Mas a posição não ok, ela não possibilita isso, ela possibilita um ponto de vista em relação a mim não ok, ou não saudável, não produtivo, e um ponto de vista em relação aos outros também não ok. Mas essas posições também se misturam. Então a gente vai aprofundar um pouco mais para a gente poder entender como isso influencia em toda a nossa vida. Nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas relações, na escolha das nossas relações, na escolha dos nossos caminhos, das nossas áreas profissional, familiar, social, de casal, enfim, de tudo, porque somos seres relacionáveis, precisamos nos relacionar com os outros. E quando eu tomo uma posição de vida, isso vai estabelecer um caminho para mim. Então vamos entender como esse caminho, tanto positivo quanto negativo, ou tanto improdutivo quanto produtivo, ele vai estabelecer o nosso roteiro de vida e a nossa vida por inteiro, né? Porque quando eu olho se eu olho para algum lugar, eu vou explorar aquele ambiente que eu olhei. Eu vou analisar aquilo que eu estou olhando. E se eu não consigo mudar o olhar para um outro ambiente, eu vou ficar só ali. A posição existencial é um pouco parecida com isso. Então, eu tomei uma posição, eu tomei uma decisão. É importante a gente entender que a posição existencial da gente, e que a gente também tem do outro, ela é determinada com uma decisão que a gente tomou em relação a gente mesmo e aí depois em relação ao outro. Então olha como isso é determinante para nossa vida. E a gente vai poder entender também se a gente tem uma posição ok ou se a gente tem uma posição não ok. Se a gente tomou decisões baseadas muito em situações não ok, que não eram favoráveis, que eram difíceis, que eram duras, ou se a gente tomou mais decisões ok, que fazia parte de um ambiente saudável, produtivo, funcional. Então vamos lá. No momento que eu tomo uma decisão, eu me posiciono. E essa decisão eu vou tomar lá quando eu sou muito pequenininha, a partir dos meus 2 anos de idade até os meus 5, 6. Eu vou tomar todas as decisões
nessa fase da minha vida, muito pequena mesmo. É a criança que vai tomar, a criança pequenininha que vai tomar essas decisões. Então eu já sou adulta e eu, quando fui pequena, eu tomei as minhas decisões. Bom, mas que coisa estranha a gente pensar que uma criança pequenininha toma decisão. Pois é. Então, e é por isso que é tão importante, sempre vai ser muito importante a gente olhar para isso, para a gente poder entender. Porque quando a gente tomou essa decisão, essas decisões, a gente não tinha isso na nossa consciência, foram decisões pré-conscientes. A gente não tinha o discernimento, a gente não tinha conhecimento, a gente não tinha maturidade, mas a gente tomou com a nossa intuição, com o nosso ambiente de vida daquele instante, daquele momento, e a gente estabeleceu o nosso caminho de vida, o nosso roteiro de vida, a nossa caminhada, a nossa direção desde então. Então olha como é importante a gente poder entender isso. Ficando claro isso, eu posso tomar outras decisões quando eu percebo, se eu percebo que as decisões que eu tomei, ou uma decisão que às vezes foi muito significativa, ela não foi legal, ela não foi ok, ela não foi produtiva. Faz sentido isso? Então, poder sempre entender qual é o caminho que a gente pegou, das decisões que a gente tomou, e da posição que eu me coloquei, vai fazer eu poder olhar de uma maneira diferente, eu poder me enxergar de uma maneira diferente. E às vezes até eu ter consciência de uma coisa que eu nem imaginava. Eu achava que estava tudo bem, que estava tudo certo, e de repente parar para pensar nisso pode me fazer pensar que, nossa, mas é verdade, eu tinha relações, ou eu tive uma relação muito difícil durante toda a minha vida, ou a maior parte da minha vida, ou num emprego muito difícil, ou numas relações sociais, enfim, que eram difíceis, que eu não conseguia entender, e agora eu acho que isso faz sentido. Porque veja, o que eu penso sobre mim, o que eu acho sobre mim, o que eu sinto sobre mim, e eu sempre digo que tudo começa na gente, vai me fazer olhar para o outro também dessa forma. Então vamos lá. Uma pessoa que nasce num ambiente saudável, num ambiente produtivo, funcional, acolhedor, amoroso, um bebê que é pego no colo, que é acariciado, que é amado, que é esperado, ou às vezes não é planejado, mas ainda assim é muito amado naquele instante que ele nasce, é muito desejado pelo pai e pela mãe, ele vai perceber um ambiente de uma maneira ok. Ele vai sentir que ele é amado. Do jeitinho dele, de um jeito que um bebê sente e pensa. Sem racionalidade, com emoção. O bebê é muito emoção, sensação, na verdade, até. Então, um bebê que é muito pego no colo, muito acariciado, um ambiente favorece aquele bebê, favorece ele ter chegado, ele é estimulado, ele sente isso. Nesse momento, esse bebê começa a tomar decisões. Ele começa a sentir que o ambiente é favorável, que o ambiente é saudável, que o ambiente é caloroso, que ele é amado, que ele foi desejado, a mamãe e o papai amam, os avós, enfim, é um ambiente que propicia aquele bebê a se desenvolver de uma maneira ok. Então ele vai tomar uma posição, ele vai se direcionar na vida dele para uma posição de okeidade. É como se ele pudesse falar para ele, eu sou ok, porque eu me sinto amado, eu me sinto querido, aqui todo mundo gosta de mim, todo mundo se gosta, ai que delícia, que bom, que quentinho, O bebê se sente aconchegado. Então ele começa a tomar uma posição, se posicionar a respeito dele e a respeito do ambiente, que tá tudo ok, tá tudo certo. Essa posição é, eu sou ok. E os outros também são ok. Mamãe é ok, papai é ok, minha família é ok. Olha que legal. E essa posição é a posição que Eric Berne, o criador da análise transacional, que é a abordagem de terapia e de personalidade que a gente sempre fala aqui,
é a posição que, na verdade, todos nós nascemos, todos somos ok. Todas as pessoas que nascem são ok. É como se fosse uma pedra bruta, né? Então é tudo puro, é tudo genuíno. A criança é pura, ela é genuína, ela é ok. A essência do ser humano é ok. Mas por algum motivo, por alguma situação, a gente sai dessa posição e vai para a posição não ok. É a posição que não favorece aquele bebê que chega. É uma posição que o bebê vai sentir e vai tomar uma decisão que ele não é ok. É uma posição de não okidade. Tem alguma coisa de errado com esse bebê. Um ambiente que é desfavorável para a chegada desse bebê, que é precário, que tem falta de ou falta de dinheiro, ou falta de afeto, falta de cuidado, falta de vontade, que não é um ambiente amoroso, que não é um ambiente acolhedor, que é um ambiente mais duro, mais difícil, às vezes um ambiente agressivo, um ambiente que só tem a mãe, ou só tem o pai, ou só tem os avós, enfim. Um ambiente que é muito carente de coisas essenciais, principalmente na questão de aceitação da vinda daquele bebê. De que mesmo que eu tenha uma situação precária financeiramente, não tenha uma situação de vida confortável, mas eu amo aquele bebê, eu desejei aquele bebê e ele veio e eu tô feliz. Percebe? Então, não é absolutamente a questão financeira, mas a falta financeira pode sim propiciar emoções não bacanas nessa mãe, no pai, porque o ambiente, e é assim que eles entendem, não favorece a vinda dessa criança. Enfim, essa criança vai começar a entender que tem alguma coisa de errada com ela. É muito importante a gente entender que um ambiente rude, difícil, violento, agressivo, que tem faltas importantes, a criança ela não vai tomar uma decisão de que tem alguma coisa de errada com a minha mãe, tem alguma coisa de errada com meu pai. Alguma coisa de errada está aqui nesse lugar. Alguma coisa não é legal aqui, não é ok aqui. Não, a criança não toma, ela não percebe assim, ela não sente assim. A criança ela vai sentir, tem alguma coisa de errada comigo. Eu fiz alguma coisa de errado com a mamãe que ela tá brava. Eu fiz alguma coisa de errado que o papai tá bravo. Eles não gostam de mim, é comigo. E aí nesse momento, essa criança vai tomar uma decisão de que eu não sou ok. Tem alguma coisa de errado comigo, eu não sou ok. E ela pode também olhar para o mundo lá fora, olhar para as pessoas e também enxergar que as pessoas não são ok. Isso é uma outra posição. Então a posição, ela sempre vai ser dupla. Então é sobre mim e sobre o outro. Né? E aí elas se formam 4 posições, que agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. A primeira posição é a posição de okeidade. Então, eu me sinto ok, eu me sinto bacana, eu me sinto legal, eu me sinto amado e eu olho para o outro também assim. Sinto que aquela pessoa é ok, que ela é amável, ela é amada, ela é querida, ela é bacana. Então, essa é a primeira posição. Eu sou ok, você é ok. E o você é o outro e as pessoas. De alguma forma, as pessoas em geral. Essa é a primeira posição. E aí é uma posição saudável, né? Porque olha só, quando eu tomo essa posição, eu vou ver o mundo de uma maneira leve, eu vou construir relações leves, eu vou construir relações saudáveis, eu vou construir vínculos, eu vou me vincular de verdade, eu vou ter relações de intimidade, que é maravilhoso, que a gente necessita. E quando eu falo de relação de intimidade, não é só uma relação sexual. Relação de intimidade é quando eu posso ter uma relação com o outro que eu tenho oportunidade de ser eu mesma, de ser autêntica, de estar na situação, de estar na relação como eu sou. Isso é ser íntimo.
E isso é o que todo mundo na verdade quer. Então eu tenho uma intimidade na relação com meu filho, eu tenho uma intimidade na minha relação de casal, na minha relação familiar, na minha relação social, na minha relação no trabalho. Eu tenho uma autenticidade na minha relação com o outro, porque eu me sinto ok, eu me sinto inteira, eu me sinto leve, me percebo ok, saudável, funcional, produtiva. Então eu percebo o outro assim também. É uma tendência muito maior de eu perceber assim o mundo e o outro quando eu me sinto assim. De novo, tudo começa em mim e tudo termina em mim. Então, olha como é maravilhoso a gente ter essa percepção. É a percepção que, na verdade, a gente quer, todos nós queremos. E que, se a gente não está nela, a gente pode ir para ela a qualquer momento. Então, é a posição que todos nós queremos estar e nós podemos estar. Né? A segunda posição vai nos dizer eu sou ok e você não é ok. É quando eu olho para mim como uma pessoa que está certa, uma pessoa ok, uma pessoa saudável, mas por algum motivo, por alguma circunstância da minha vida, eu não consegui olhar para o outro desse jeito, eu não consegui olhar o mundo desse jeito. Porque isso tem a ver comigo, com o outro e com o mundo que eu vivo. Então, eu sou ok e você não é ok. Essa é a segunda posição. Então, essa posição, ela tem algumas dificuldades ou muitas dificuldades, e a gente pode depois até falar de algumas patologias, mas o mais importante é que é uma posição que a gente pode falar, às vezes, muitas vezes de prepotência, que eu acho que eu sou ok e o outro não é. Que eu sou melhor que o outro, que eu sou mais que o outro. A gente pode chamar as posições também de mais e de menos. Eu sou mais e o outro é menos. Por isso que a gente também pode chamar essa posição de, às vezes, arrogante, de prepotente, né? Num sentido muito negativo, num sentido pesado, difícil, patológico, são os psicopatas, são os assassinos, porque ele se percebe assim, mas que o outro não é. Então, eu tô bem e o outro não tá, então eu vou lá e termino com a vida do outro, num grau elevado de patologia, enfim. Mas que, saindo desse grau, que é o máximo, de um grau pesado, difícil, duro, eu posso estar nessa posição sem perceber. Então, às vezes, eu sou uma mãe que eu sei tudo, eu sou um pai que eu sei tudo, eu sou ok, eu sei tudo, eu estou certa, e meu filho não é. Porque eu sou a mãe, eu sou o pai, eu que sei, eu que educo, eu que falo, percebe? Mas a gente precisa entender que mesmo que a gente seja mãe, que a gente seja pai, e que a gente seja professor, que a gente sabe mais que eles, porque a gente veio primeiro, não significa que a gente é mais e que eles sejam menos. Isso é uma questão de se posicionar e não de ter mais conhecimento ou menos. Percebe a diferença? Óbvio que eu sei mais porque eu vivi mais, só que isso não me dá o direito ou não significa que eu seja melhor, que eu seja mais importante, que eu seja mais inteligente, que eu seja mais em qualquer coisa do que uma pessoa que veio depois de mim. Eu estou colocando a hereditariedade porque a gente está falando da relação de pais com os filhos, professores com os alunos. Mas se a gente olhar num jeito mais amplo, isso se dá em qualquer relação, qualquer pessoa, qualquer relação que eu tenha. Então, estar nessa posição não é bacana. A gente precisa parar para pensar um pouco, né? Se eu estou nessa posição de que eu sou mais, eu sou melhor, eu vim primeiro, eu sei tudo, opa, eu acho que isso pede um pouco de cautela, ponderação, para a gente poder entender que se eu estou nessa posição com o meu filho, possivelmente também estou na minha relação, possivelmente estou também nas minhas relações fora de casa.
Se eu tenho essa posição dentro da sala de aula, possivelmente também eu tenho essa relação dentro da minha casa e tenho essa minha relação fora da minha casa. E aí, às vezes, eu não percebo, mas é aquela pessoa que tem a última palavra, que quer sempre ter razão. Não tem humildade, ou nem tem tanta humildade, não escuta o outro porque ela acha que ela está certa e o outro está errado. Percebe? Então, é uma posição que sim, precisa a gente parar para ponderar, né? Muitas vezes eu nessa posição enquanto mãe, enquanto pai, eu posso me sentir mais e colocar meu filho como menos sem perceber. Muitas relações que existem violência física, violência verbal, um ambiente mais duro, se a gente for analisar, essas pessoas, alguém na relação tem essa posição. Porque eu me sinto mais e o outro é menos. Então eu me sinto no direito de agredir, no direito de rebaixar, no direito de humilhar. E eu estou colocando isso de uma maneira mais dura para a gente poder realmente olhar, porque isso acontece nas relações, isso acontece nas famílias. E o que a gente quer aqui é que isso não aconteça mais, sem julgamento, mas num olhar de que vamos analisar os fatos, vamos olhar realmente para o que a gente está fazendo, entender e reconhecer a nossa posição dentro da nossa casa com os nossos filhos e com os nossos alunos, para a gente poder mudar o que precisa ser mudado. Só assim a gente vai conseguir mudar. Se a gente não reconhecer, a gente não consegue mudar o que está ruim, o que está tóxico, o que está improdutivo. Né? Então, eu falava que essa posição é a posição dos arrogantes, a posição do prepotente, é uma posição que também a gente pode dar o nome de livrar-se de. Por isso que eu falei da psicopatia, né? de um nível mais alto, mais grave. Mas é uma posição que a gente precisa repensar. Porque a gente preza as relações de igualdade, de somos iguais, no sentido de que eu sou ok e você também é. Somos seres humanos na questão de ser igual, é isso. Não que eu seja igual a você, mas que eu, na condição humana, sim, eu sou. E isso é bacana, isso é massa, isso é ok. E aí, se eu não estou nessa posição de que eu estou na posição contrária de que eu sou ok e você não é, aí eu começo a ter atitudes que não são bacanas, que não são legais, que não são saudáveis. E que são situações, relações, comportamentos, sentimentos tóxicos, inadequados, improdutivos. Né? Então, é sim a gente poder olhar com cuidado, com amorosidade para isso. Para que a gente não estabeleça isso, ou que se a gente estabelecer, a gente não estabeleça mais, a gente saia disso. Sempre há tempo, como eu sempre falo aqui também. Ok? E colocando um pouco mais ali pela T, Eric Berne falava que essa posição a posição do... É como se eu fosse o príncipe, a princesa e você fosse um sapo. Voltando um pouquinho lá na primeira posição, que eu falei que eu sou ok, você é ok, Eric Berne falava a posição dos príncipes e princesas. Eu sou um príncipe, você também é, eu sou uma princesa, você também é, ou você é um príncipe, uma princesa, ou vice-versa. Que é a primeira posição, que todos somos ok. E também fazendo uma observação importante nessa primeira posição de que todos somos ok, não significa que eu concorde, eu tenho que concordar tudo que o outro diz, com o que ele faz, não é isso. A posição ok, a primeira posição de que somos todos ok, é uma posição que vai me possibilitar resolver os meus problemas de uma maneira mais leve, de uma maneira melhor, de uma maneira eficaz. Eu vou continuar tendo problema, eu vou continuar errando, vamos dizer assim, porque somos imperfeitos, mas eu vou ter uma habilidade, uma facilidade de resolver essas questões muito melhor que se eu estiver em outras posições. Percebe a diferença? Então, eu posso não concordar com o que você faz, eu posso não concordar com o que você fala, mas eu concordo e aceito você na essência do que você é.
de ser humano. Percebem? Isso é maior. Esse é o convite para a gente olhar. A essência que a gente quer. Porque somos a essência de ok, de okeidade. Então isso tem uma diferença, é importante falar disso. Vamos continuar. A terceira posição vai nos dizer eu sou menos, ou eu não sou ok, e você é ok. É o contrário da segunda lá. Enquanto a segunda falava que eu era ok, eu sou ok, você não é ok, a terceira inverte. É eu não sou ok, você é ok. Ou eu sou menos, você é mais. Então, essa posição a gente pode chamar, num âmbito psicológico, de uma posição depressiva. Então, a pessoa que tem uma tendência à depressão, ou ela vive a depressão, ela está nessa posição. Porque ela enxerga, ela se posiciona como menos. Ela entendeu, ela estabeleceu dentro dela, através das decisões que ela tomou lá atrás, que ela é menos, que ela é não ok, porque ela se sentiu não amada, não querida, não gostada, não acolhida. Ela se sentiu rejeitada, excluída, marginalizada, sentiu preconceito, ela sentiu que ela era menos. Então ela se posiciona como menos, ela sente isso. E aí ela vai construir o caminho dela nessa posição, que é uma posição também muito dolorosa, também muito dura, também muito difícil, né? Se a gente falar da depressão, já é por si só muito difícil, muito duro, muito triste, muito dolorido mesmo, às vezes muito traumatizante, né? É uma posição de rebaixamento, a pessoa se sente menos de verdade, então ela vai estabelecer uma relação com o outro de que o outro sabe mais, de que o outro é melhor, de que o outro é tudo de bom e ele é tudo de ruim. Sabe aquela coisa de que a grama do vizinho é mais verde? De que tudo dá certo pro outro e pra mim não dá? De que o outro consegue e eu não? De que lá naquele lugar é legal e aqui no lugar que eu tô não é? Algum momento a gente viveu isso, né? A gente pensou isso, a gente sentiu isso. Não se estabeleceu, mas enfim. Então, quando a pessoa se posiciona desse jeito, ela vai estabelecer relações assim. Então, se eu sou uma mãe que tem um pai ou um professor que está nessa posição de que eu me sinto menos, eu me sinto rebaixado, eu me sinto depressiva, eu me sinto pior que o outro, eu vou estabelecer isso com meu filho e com meu aluno. Eu vou achar que meu filho é melhor que eu, meu filho sabe mais que eu vou dar mais oportunidade porque eu não tive, e aí eu dou tudo pro meu filho, eu super protejo meu filho, né? Eu super protejo meu aluno, porque eu acho que eu não sei tanto, não tenho tanto conteúdo, o aluno não pode sentir isso do professor, ele meio que se rebaixa, ele deixa a sala tomar conta, né? Os alunos terem sempre a razão, às vezes humilhar o professor. É uma situação também dolorosa, uma situação que a gente precisa repensar. É uma situação que vai causar dor nas relações, vai causar dor na minha vida, porque ela não é uma relação, não é uma posição bacana. Se eu me sinto menos e o outro mais, tem um desequilíbrio, e o que a gente preza e o que a gente quer é uma relação equilibrada. De novo, de eu me sentir ok e o outro também ser ok. Não que eu tenha que concordar, é aquilo que eu falava antes, com tudo que o outro faz, aceitar, tudo, sem questionar, sem discutir, não é isso. Mas de que o outro tem uma essência ok, que o outro é igual a mim na condição humana e de que ele tem possibilidades de acertar, de que ele é capaz, de que ele consegue, como eu. E se eu estou numa posição de que eu não consigo, eu não dou conta,
eu faço tudo errado, é uma menos-valia mesmo, de verdade. E o outro é totalmente ao contrário, então é uma relação de submissão muitas vezes, às vezes num casamento, numa relação amorosa, né? De que o outro é mais, então que o outro que dá conta, que o outro que vai fazer, que o outro que vai conseguir, e eu não. Então na relação com os filhos, se eu coloco o filho no lugar de que ele sabe mais, ou que eu vou fazer tudo para ele, porque ele vai saber mais do que eu, porque eu não sei, é uma relação desequilibrada, porque não é isso. Eu vou passar para o meu filho também a mensagem de que, filho, eu não estou valendo muito, é você que vale. Então eu inverto, ele vai ser mais e você menos, também vai ser bacana? Isso não vai. Então, muitas vezes uma relação de superproteção, de insegurança, os pais são muito inseguros, então eles dão tudo para compensar a segurança, eles não falam não porque eles são inseguros, eles não conseguem manter o não, manter o limite, e a criança tem um radar desde muito cedo, e ela vai captando isso, muitas vezes como uma coisa muito destrutiva, e ela usa isso muitas vezes contra os pais. Então a gente, infelizmente, vê muita agressão dentro de casa de pai agredindo os filhos, de pai maltratando os filhos. E aí isso se repete na vida desse filho, daqui a pouco ele maltratando os avós, maltratando os amigos, maltratando o professor dentro de sala de aula. Então isso é uma coisa que a gente não pode deixar. Né? E dentro de sala de aula, um professor que se sente assim, a turma também vai perceber. E vai ser cruel com esse professor muitas vezes. Né? Vai humilhar, às vezes o professor vai perder o emprego sem perceber, né? Porque não consegue segurar ali, não consegue dar disciplina, não consegue disciplinar os alunos, porque ele tem dentro dele uma coisa muito ruim de menos-valia, de se sentir menos, de se sentir incapaz. Então ele não dá conta. Então essa posição também não é bacana. E a quarta posição, ela é uma posição que vai trazer mais dor, porque é uma posição de não okeidade em ambas as partes. Eu me sinto não ok e eu vejo o outro como também não ok. Eu me sinto menos e o outro é menos. Então a gente diz que é uma posição de futilidade. Se a gente for pegar uma linguagem mais técnica, né? É uma posição de que a pessoa pensa, por que não me matar? Olha como é duro, olha como é doloroso, né? Como tem tanta dor quando uma pessoa chega a essa conclusão. Porque ela tomou uma decisão lá atrás, ou algumas decisões, que ela se sentia menos e que ela não conseguiu ver o outro diferente dela. Tudo é não ok. Ela e o outro, ela e o mundo que ela vive, o mundo que o outro vive. Então é uma posição de muita dor. Infelizmente a gente ainda vê isso muito, suicídios com uma estatística muito alta, e as pessoas que tiraram a própria vida estavam nessa posição. Então é uma posição realmente muito dura, e que se a gente está nessa posição enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, também não é fácil. Às vezes a gente não dá conta, a gente desiste, como pai, como mãe, como professor. Muitas vezes a gente não consegue se manter no emprego, a gente se sente sempre um fracassado, sempre um incapaz, e que isso não favorece nem a própria pessoa, nem as pessoas que estão em volta dele. Então, essas 4 posições, elas são universais, né? Porque todo mundo de alguma forma foi amamentado ou no seio materno ou numa mamadeira, então todo mundo teve alguém que cuidou, e esse cuidado, o jeito que foi cuidado foi diferente para todas as pessoas, e foi lá naquele momento que a gente estabeleceu isso. Então, o convite é, vamos olhar para isso, vamos reconhecer aonde que a gente está. O que você pode, nesse vídeo que eu falei, que eu contei isso para vocês, que eu explorei um pouco mais dessas posições, qual a posição que você acha que você está? Qual que você se manifesta mais? Qual que você
diariamente, com uma frequência, né, realmente vive. Porque se a gente for pensar, a gente vai caminhando nessas 4 posições, né? Muitas vezes a gente não fica em uma só, mas existe uma que é predominante. E é aí que eu quero que você olhe. Qual é a posição que você predomina, que você fica mais tempo? Se você parar um pouco para pensar, você vai conseguir identificar isso um pouco para trás, quando você olhar para trás. Porque as suas relações amorosas vão dizer isso, as relações sociais vão dizer, no trabalho, a relação que você tem com sua família, com o seu filho, com seus filhos, com seus alunos. Como é que é o tratamento? Se você não conseguir olhar muito para você, como é que é o fora? Como é que você recebe? Como as pessoas te recebem? Para você poder identificar onde que você está. E se você não estiver na primeira posição, que é eu sou ok, você é ok, e assim estiver nas outras 3, você parar para pensar e ponderar, e analisar, e ver o que você consegue mudar agora. Né? A gente não vai fazer uma mudança brusca com essa informação que eu dei, porque a gente não aprofundou tanto, mas enfim, o que eu consegui falar para vocês agora, sim, vai despertar, pode despertar em você o processo de mudança, o querer não está na posição que não é bacana, e para você iniciar o seu processo e poder sim se sentir ok, né? A gente tem momentos de tristeza, a gente vai ter momentos de, às vezes de desespero, às vezes de querer chutar o pau da barraca, né? Enfim, mas a gente retoma, né? Porque a gente não vive uma vida linear. A gente tem altos e baixos. O mais legal é a gente viver não de tantos picos de onda, né? Os picos de ondas, eles são mais difíceis, mais duros, porque tem pico. Ou tá bom ou tá ruim, tá bom ou tá ruim, tá bom. Assim não é bom, não é bacana viver. Mas que a gente equilibre, né? Que tenham ondas que a gente fique com ela mais baixa, pra gente não ter tantos picos, pra gente ficar em equilíbrio. E que a gente retome quando a gente não estiver bem. Isso é oquidade. Isso é ser saudável, né? A gente perceber que a gente não está bem, que a gente está tendo atitudes com os nossos filhos que não são legais. Poxa, eu fui muito dura com meu filho hoje. Poxa, eu tenho sido muito dura, eu estou gritando muito com meu filho, eu não estou percebendo. Ou eu não estou escutando meu filho. Isso é ser bacana, isso é ser saudável. A gente retomar, a gente repensar, a gente fazer diferente, a gente pedir desculpa, a gente se perdoar, porque sempre há tempo de mudar. Quanto professor também, poxa, eu estou sendo um professor sem paciência, um professor que não estou dando ouvido para os meus alunos, estou achando que eu sei mais e não estou querendo ouvi-los, enfim, então não está bacana, não está legal. Repensar, isso é ser saudável, isso é ser ok. Então, isso que eu queria deixar para vocês hoje. A gente tem um momento de reflexão sobre as posições que a gente se encontra, o que a gente pode fazer para mudá-las, porque sempre a gente pode. E aqui eu coloquei algumas dicas para vocês. Né? E a gente, dentro do possível, se manter em equilíbrio. Voltar sempre para a nossa oquidade, para a nossa essência, porque como essência somos todos ok. E uma dica que eu deixo para vocês é: pare um pouquinho, uns minutinhos do seu dia e se pergunte: você se sente ok ou você se sente não ok? Faça essa reflexão, faça essa pergunta para você mesmo. Se você quiser fazer com outra pessoa, também pode. Vocês vão se ajudar, uma ajuda mútua. Mas faça essa pergunta para você hoje: você se sente ok ou você se sente não ok? E a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!